Fala pessoal, tudo bem? O TOTOS Developers Podcast tem a honra de gravar mais um episódio, desta vez neste estúdio de vidro aqui do Universo TOTOS 2025. Muito prazer, eu sou Rafael Chinaglia, jornalista do TOTOS Developers e também do eMasters, e é uma honra estar com vocês aqui. Eu vou desde já apresentar aqui o meu co-host hoje aqui, que é o Gabriel Alencar. Bem-vindo, Gabriel. Boa noite, pessoal. Obrigado, é um prazer estar aqui com tantos nomes bem conhecidos no mercado. Vamos botar esse papo para rodar aí, vamos clicar lá no F5 para debugar e ver se arquitetura e front se conversa, né? É isso aí. E, bom, para começar, né, eu quero aproveitar, apresentar aqui os nossos convidados, né? Ela que é desenvolvedora, autora, instrutora, criadora de conteúdo, palestrante, por isso que é tão difícil achar um espacinho na agenda dela. Loane Groner, bem-vinda, viu? Olá, pessoal, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. E para fechar nosso quarteto, nós temos aqui o Elemar. O Elemar, ele é um dos nomes mais respeitados aí quando o assunto é arquitetura. Sei que ele fala bastante aí de IA também. Ele é fundador e CEO da Eximia, um dos nomes mais respeitados aí quando o papo é arquitetura de software. Prazer estar com você aqui hoje também. Prazer é meu, prazer estar aqui no Universo TOTOS, nesse estúdio que já é tradição aqui, cara. Exatamente. Muito legal estar aqui em excelente companhia, né? Pois excelente companhia. Muito legal, o prazer é nosso e estejam à vontade para conversar com a gente aqui, o Gabriel também. E, bom, de falar sobre front, né, e também arquitetura, parece até assuntos muito diferentes, muito distantes, né, um do outro, mas na prática, perguntar para vocês dois, o que é que um precisa entender do outro para entregar um bom produto? Quem que pode responder primeiro? Começa você ou primeiro, as damas? Se entreolhando é porque o assunto é tenso. É espinhoso. Mas primeiro as damas, vai lá. Tem algumas considerações que a gente precisa, né? Principalmente quando você vai arquitetar, dependendo do nível da arquitetura, né? Se você está falando uma arquitetura da solução em si, ou se está falando a arquitetura do sistema em si, começa a ficar mais um pouco granulado. Eu acho que quando a gente começa a entrar mais nos detalhes de qual, né, definir a solução e a arquitetura do sistema em si, é quando a gente começa a ter mais essa preocupação e também incluir o front-end, né, de incluir como que o back-end vai se comunicar com o front-end, qual tipo de front-end que você tem também que vai precisar se comunicar com as suas APIs e levar isso tudo em consideração para que você consiga, né, fazer o design e definir a arquitetura ali da melhor forma possível, né, que atenda ambos os mundos, né, tanto a parte do front quanto a parte do back. Eu acho que assim, é cada vez mais difícil e nublado você definir os limites entre front-end e back-end em termos de responsabilidade. No passado já foi mais fácil, sim, eu acho. Hoje em dia está cada vez mais difícil. Por quê? Porque, primeiro, desenvolver front-end está cada vez mais complexo. Na última vez que eu tentei, cara, eu fiquei apavorado com a quantidade de componentes que eu precisava baixar para poder fazer a coisa funcionar. Outro ponto importante se percebeu, e ainda bem, principalmente em função dos dispositivos móveis, que, cara, você tem no front-end um bocado de decisão para poder suportar, eventualmente, coisas como escala. Né? Para poder escalar bem, eu preciso ter um front-end que consuma bem o back-end. Né? Um front-end responsável economiza no back-end. Então, essa fronteira está ficando meio turva, meio nublada. Você fala sobre cache, por exemplo. Cache na borda, a melhor requisição que você pode fazer é aquela que não é feita, certo? Então, cara, um front-end bem projetado, bem arquitetado, vai eliminar pressão, vai deixar o sistema como um todo mais eficiente. Eu acho que foi esse o tempo, né, que você conseguia desenhar essa linha tão firme. Outro ponto interessante, né, Lu, é que a gente começou a perceber uma migração de tecnologias de back-end que foram para o front. Exato. E depois tecnologias do front que foram para o back-end. Ou seja, definir esse limite entre back-end e front-end ele é muito mais teórico do que prático nos dias de hoje. Com certeza. Não há um limite, é isso? Eu acho que existe, assim, de maneira geral tem coisas que são claramente front-end, tem coisas que são claramente back-end, mas tem uma bela área de sobreposição que está ficando cada vez maior, sabe? Então, como arquiteto, eu defendo que a posição de um arquiteto, não existe arquiteto de back-end, arquiteto de front-end, você tem arquitetura, né? E, cara, eu digo que arquiteto é sempre um orquestrador. Você começa a pensar, por exemplo, em multiplicidade de dispositivos. Você tem o celular, você tem o desktop, você tem TV, você tem relógio, você tem tanta coisa que expressa front-end
que, cara, você precisa eventualmente considerar o que fica lá, o que vem para o back, como que você vai tratar essas áreas de especialidade. E os especialistas também, então não tem muito como se evitar esse tema. A gente que trabalha no dia a dia no desenvolvimento, a gente percebe que o front está cada vez mais parecido com o back, e é bem isso, o back cada vez mais parecido com o front, e você está precisando lidar com as duas coisas. E sobre isso a gente pode emendar uma outra pergunta, né? Porque está cada vez mais necessário a gente saber onde, quando e como algo tem que ser processado. E esse desafio fica, será que é no front, será que é no back? E aí a pergunta, né, como que o time de front, ele deve, e até que ponto ele tem que participar das discussões de arquitetura de software, para que também ele esteja alinhado ali com as boas práticas, porque também tem cada vez mais responsabilidade nos fronts, a gente tem visto isso. E como que dá para fazer esse link aí, time de arquitetura, front, tem que ser junto ou discute separado? Eu acho que tem momentos, né? Tem momentos em que se trabalha junto, tem momentos em que se trabalha separado, né? Eu acho que tem áreas de especificidade onde você tem pessoas de front-end falando só de front-end. Tem momentos em que você vai tratar de coisas de back-end, aí eventualmente faz sentido você manter só a pessoa de back-end. Mas quando você vai começar a negociar a relação entre o front-end e o back-end, não tem jeito. Você tem que botar todo mundo junto. É isso que fez surgir, por exemplo, anos atrás, o GraphQL. Né? GraphQL veio como resposta de, cara, um front-end que precisa mudar sem onerar e sobrecarregar o back. Né? Como que você consegue proporcionar isso? GraphQL eu acho que talvez seja, em termos de seleção tecnológica, expressão dessa colaboração entre front-end e back-end. Não tem como pensar essas duas coisas dissociadas, tá? Sem contar que, cara, mais uma vez, é sobre experiência do usuário, né? E você qualificar a experiência é responsabilidade do time técnico. Tem uma máxima que diz que, lei de Conway, né? Quando você vai fazer arquitetura do sistema, você acaba replicando a estrutura dos times. Essa formação em silo nos times acaba contribuindo para uma arquitetura também fracionada, às vezes em excesso. Né? É necessário fazer com que back e front conversem mais. E para isso, profissionais de back e de front precisam conversar mais. Eu e a Lô conversamos há anos e fazemos coisas boas, né, Lô? Sim, com certeza. Então. Mas eu acho que é como você mesmo disse, né, Lemar? Acho que tudo depende, né? Se você está tentando arquitetar alguma coisa ou fazer o design de serviços que vão conversar entre si, que são puramente back-end, talvez você não precisa do time de front ali. Agora, se você vai fazer, arquitetar a solução, fazer o design da solução, onde quem vai consumir vai ser um front-end, né, acho que já foi aquele tempo da gente definir uma API e deixa tudo para a galera de front fazer toda a manipulação de dados, né, a transformação necessária para poder mostrar aquelas informações para o usuário. E isso a gente já acaba trazendo mais para a área de back-end para entregar os dados exatamente como o front precisa ou com a quantidade mínima de manipulação, né, porque afinal de contas tem a questão, né, que o Lemar falou, a percepção e a performance também, né? A percepção do usuário é uma coisa extremamente importante. Então, tudo isso acaba ajudando. Que é tão importante hoje em dia, que é fundamental, na verdade, né? Com certeza. Você quer ter uma experiência consistente, né? Como é que você vai entregar uma experiência consistente entre celular... de novo, não é uma experiência igual, mas consistente. Cara, você precisa planejar essa consistência, né? E esse planejamento dessa consistência é algo que você faz em conjunto. Tem coisas que fazem sentido no celular e que não vão fazer sentido no desktop, tem coisas que vão fazer sentido no desktop, mas que não vão fazer sentido no relógio, tem coisas que vão fazer sentido no celular, no relógio, mas que não vão fazer sentido daqui a pouco na TV ou no carro. Enfim, você tem uma pluralidade de interfaces e você precisa garantir consistência entre todas elas. Eventualmente começa aquela decisão, poxa, eu vou construir uma API única, eu vou construir APIs direcionadas para cada front-end, enfim, não tem como se discutir isso sozinho. E outra coisa, aquela regra de um define e o outro segue, não funciona em nenhum lado que seja. Nem o front definindo como o back tem que entregar, e nem o back definindo como o front tem que entregar. O trabalho precisa ser conjunto, a gente precisa conversar cada vez mais. Exatamente. E decisões como, por exemplo, onde vai rodar o cache, segurança, será que quem define é só o arquiteto? Ou até que ponto a pessoa que está... Porque o front hoje em dia não é mais só HTML, CSS e no máximo JavaScript para fazer alguma coisinha. É muito mais do que isso. E até que ponto o profissional talvez tenha que saber e ter alguns conhecimentos. Você sabe que eu defino que nos dias de hoje especialista é aquela pessoa que sabe cada vez mais sobre cada vez menos.
né? No passado você era especialista em front, especialista em back. Cara, hoje você tem tantos detalhes, tantas áreas de especialidade no front e também muitas áreas de especialidade no back. Então, especialista é quem sabe cada vez mais sobre cada vez menos. E cada vez mais você precisa de um número maior de especialistas. Nesse contexto, para mim, o arquiteto ele assume uma nova posição. Ele não é quem decide, ele é quem garante que a decisão seja tomada. Então, muito mais do que um decisor, ele é um orquestrador. Cabe ao arquiteto exatamente trazer o povo de front, trazer o povo de back, trazer o povo que eventualmente entende de infra, ops, cara, tem muita coisa, na palestra de hoje de manhã eu estava falando sobre isso, tem muita coisa que se resolve na infra, né? Então, povo de infra, povo de back, povo de front, trazer esse povo todo para conversar, para tentar chegar na melhor solução. Onde que é o melhor cache? Depende, mas depende de uma série de fatores. Por exemplo, segurança. Daí tem que trazer o povo de SEC também, né? Eu me lembro uma vez num projeto que a gente tinha um cache de borda para melhorar a performance. Parecia uma excelente ideia, exceto que aumentava a superfície de ataque. Então, segurança foi lá e cortou. Enfim, você tem que conversar com as pessoas. Não é o tempo de um cara só que define tudo, acho que já passou há tempos, né? Já, com certeza. Até porque você precisa entrar em detalhes também, né? Quando você vai definir o design, ou como você vai implementar uma API, ou qualquer serviço que seja, né? Você precisa também trazer o arquiteto para esses detalhes, para ter todo aquele contexto. Já se foi aquele tempo de, eu quero construir um sistema que vai controlar tal coisa e né, fala com o arquiteto vai lá, desenha as caixinhas, dá todos os detalhes, passa para o time e o time vai lá implementar. Acho que esse tempo realmente não existe mais. É todo mundo trabalhando ali de forma colaborativa. Em relação à segurança, né, que esse é um tema. Esse é um tema também bem perto do meu coração. Comecei a falar. Fiquei nervoso. Eu acho que vários problemas que a gente tem hoje, principalmente nessa área de DevSecOps, né, o que o pessoal fala do shift left da indústria, né, onde toda essa responsabilidade também está vindo também para os times de desenvolvimento. Vários problemas que a gente vê na área de segurança é justamente porque a responsabilidade toda foi delegada para uma área. Sim. Né? Ou o front-end vai ter que ter todas as validações e a gente simplesmente esquece de colocar as validações no back-end porque o front está tomando conta, mas ninguém lembra de que o back-end pode existir independente também da parte de front-end. Então, todo mundo colaborando e essa questão, né, de você realmente educar todo mundo do time para que a gente consiga realmente construir aí soluções mais robustas e também seguras. Todo mundo faz a sua parte, então tá tudo lindo e maravilhoso. Quando você fala de dados, cara, para falar sobre segurança, tem que pensar em 3 perspectivas, né? Você tem que pensar no armazenamento, e nisso boa parte das pessoas, empresas já tem tecnologias, bancos de dados com criptografia, enfim. Armazenamento é uma coisa importante, mas também é importante falar sobre processamento. Cara, eu estou trazendo esse dado para a memória de alguma forma. Não adianta eu trazer para um front-end, ter um back-end super protegido quando eu tenho um front que deixa o dado exposto numa área fácil de acessar na memória. E tem também a coisa do próprio transporte. Então, cara, processamento, armazenamento e transporte. E não tem processamento, armazenamento e transporte só no back-end. Tem no back-end e no front-end. Você falou sobre cache antes, superfície de ataque, né? Sim. Poxa, será que o armazenamento das informações tão sensíveis está sendo feito de maneira cuidadosa também no front? Por isso que eu digo, essa fronteira de front e back, para mim, ela fica cada vez mais turva, sabe? Sim. APIs, cara, API é back, é front, é o quê? Né? E servidor MCP, pelo amor de Deus, agora que a gente fala sobre inteligência artificial, servidor MCP é back, é front, é alguma coisa no meio? O que é isso, né? Então, a gente precisa achar formas de reconhecer especialidades e orquestrar elas. Muito mais do que tentar separar, trazer junto para a mesma sala. Com certeza. Sim, perfeito. Hoje a gente ouve falar bastante em micro front-ends, back-end for front-end, server, components. Essas soluções ajudam ou vocês acham que atrapalham, né, nessa conexão entre front e arquitetura? Como o Elemar disse no início, né, a parte de front-end está cada vez mais ficando mais complexa. Né? Foi-se o tempo de eu vou criar um arquivo JavaScript, vou colocar no meu HTML, vou colocar um CSS para deixar bonitinho e pronto, eu tenho meu sistema feito ali, né?
Então, toda essa complexidade, a gente está trazendo essa complexidade do back-end para o front-end, também porque as nossas soluções elas estão ficando mais complexas, estão ficando mais robustas também, né? Então, há essa necessidade também de trazer esses conceitos para a parte do front-end. Eu ainda sou da opinião, né? É um assunto meio delicado, mas eu ainda sou da opinião, por exemplo, que a parte de micro front-ends é mais para questão organizacional do que uma questão técnica, né? Enfim. Tudo bem. Né? E eu vejo o seguinte, eu acho que uma das melhores definições que eu vejo para a arquitetura é que a arquitetura trata daquelas questões que você não encontra a resposta pronta no Stack Overflow ou eventualmente no ChatGPT, certo? Você não vai perguntar, cara, qual é o jeito certo de eu fazer essa implementação, porque vai depender de uma série de coisas, entre elas a escala. Por exemplo, quando você está falando sobre micro front-ends numa empresa que não tem times para poder tratar de micro front-ends, você não vai estar com um micro front-end. Você está tratando de um front-endão, né, um monolitão de front-end distribuído e nem sempre da melhor forma. Exatamente. Então, a solução arquitetural mais apropriada vai estar ajustada necessariamente à escala. Então não tem solução boa, solução ruim. Tem solução mais ajustada e menos ajustada. E outro ponto que eu gosto de destacar sempre, né, eu digo que, cara, sempre que você tem que tomar uma decisão técnica, você tem que conhecer o lado positivo e o negativo dessa solução. Se você só conhece o lado positivo, cara, você não está preparado para tomar decisão ainda, tá? Porque seguramente tem um drawback aí que você tem que considerar, porque, cara, você vai ter que pagar essa conta em algum momento. Nada sai de graça em arquitetura, nem no back, nem no front. Com certeza. Sempre assim. E a questão do back-end para o front-end que você mencionou, né, foi também, que o Lemar mencionou antes, logo no início, que você tem tantas interfaces diferentes que às vezes realmente faz sentido. E é um grande depende, né, sempre de analisar cada caso a caso, principalmente se você pega sistemas legados, onde você tem uma API trabalhando com uma tecnologia que não se usa tanto mais hoje, é muito mais fácil, às vezes, você de criar uma camada ali em cima, né, para trabalhar com aquele front-end, do que modificar todo aquele legado, que vem riscos também sobre isso, né? Às vezes não é tão fácil você simplesmente jogar tudo fora e reescrever, então é tudo sempre um grande depende. Back-end para front-end também tem outro aspecto que as pessoas geralmente ignoram, né? É sempre difícil você, historicamente é muito difícil você produzir testes automatizados para o front-end. Você tem soluções, elas estão amadurecendo ao longo dos anos, mas ainda é muito mais difícil você testar front-end do que eventualmente back-end. Quando você pega uma solução de back para front-end, eventualmente o que você ganha é exatamente isso, um ganho grande de testabilidade. Por quê? Porque muitos dos testes que você teria que fazer simulando a operação, você consegue testar contra uma API ou contra algum protocolo que é muito mais testável também. Então repara, quanto que você se importa com testes? Todo mundo deveria se importar e muito, né? Muito. Mas assumindo que você se importe bastante, cara, um BFF pode ajudar bastante nisso também. São decisões que, mais uma vez, depende de um bom arquiteto orquestrando e conversando com o time para entender o momento certo de fazer as coisas. O desenvolvedor sempre tende a ir para o caminho feliz, né? E aí o usuário sempre vai pelo caminho mais... que a gente não imaginava. Eu vou na outra letra, cara. Eu acho que, de novo, você projetar experiência é uma coisa tão difícil, sabe? Eu acho que esse é o trabalho, uma das artes do front-end, é exatamente você reconhecer esse comportamento do usuário, essa dinâmica de comportamento. E, cara, a dinâmica de comportamento tem ficado cada vez mais complexa. No passado, né, lá nos inícios dos anos 2000, o que a gente tinha para fazer sistema era alguém que verificava com o negócio qual era a consulta e relatório que se tinha que produzir e dali modelava lá algo com ER para poder pensar banco de dados. Dali, eventualmente, se fazia algumas telas de cadastro para alimentar essas tabelas e era isso. Cara, hoje em dia você tem que criar toda uma experiência fluida para apoiar um volume cada vez maior de usuários. Antigamente você projetava um front-end para um conjunto controlado. Hoje, cada vez mais as soluções estão na web para serem acessadas por todo mundo. Sim. Pessoas com nível de escolaridade diferente, com devices completamente diferentes, com resoluções nada convencionais, e tudo isso precisa funcionar. Então, se antever comportamento exige um bocado de ciência social, né? Ciência social.
E esse ponto é um ponto importante, que aliás me faz, de novo, admirar especialistas nessa área. Né? Você precisa ter gente boa modelando, porque senão você vai construir uma interface que é bonitinha, mas ordinária. Né? Aí acho que nessa questão também entra muito a parte de UX design, né? Já nem tanto mais a parte de front, mas a parte de design, justamente para fazer o design dessa experiência, levar a usabilidade né, para a interface. E, através disso, também, dependendo do time, dependendo da empresa, você pega o que foi definido e, de novo, traz esse contexto para os times, leva para o arquiteto também, para todo mundo junto conseguir definir, ver as limitações também, porque às vezes tem limitações técnicas, repensa toda a parte de usabilidade, se você tem uma limitação. Então, é um... E como desenvolvedor de back-end, cintura, né? E como desenvolvedor de back-end esse momento, daí o pessoal do front-end trabalha com o pessoal de UX, o pessoal de back-end trabalha com o cara de DX, porque você quer ter uma API que seja fácil de consumir, agradável também. Enfim, você, como eu disse, se espera cada vez mais de gente de software. A cada ano que passa, se espera mais de software. Software está cada vez mais presente na vida das pessoas. Agora com a IA, então, está presente mesmo. E, gente, o ponto é, a gente precisa encontrar formas mais inteligentes de orquestrar o trabalho de tantas especialidades, sem a ilusão do passado de que uma pessoa só resolvia tudo. Sim. E aproveitando esse ponto que você comentou, era inclusive a próxima pergunta, porque hoje parece que... claro que o mercado tem se adaptado e tem mudado um pouco, mas ainda em muitos lugares a gente vê ilhas, né, de desenvolvimento. Então, a turminha do front, a turminha que fica brincando de massinha, fica desenhando... A turminha ali do código. Olha o preconceito, eu senti o preconceito. Você é de back-end, né? Mais ou menos. Você é de back-end. Mas é isso aí. Ô, Técnica, você viu isso? Eu tô mais no DevOps hoje. Tá bom. É o cara de operações, falamos dos dois agora, né? Tá bom. Mas como que a gente pode trabalhar para quebrar essas barreiras? Eu não falo nem, talvez, só back-end, mas arquitetura e front, porque se a gente for parar para pensar, assim, o back-end, ele precisa lidar e estar pronto para lidar com o front-end. E como você comentou, né, existe cada vez mais fluidez, mais experiência de usuário, a gente vai falar um pouco mais depois sobre isso, mas como que talvez a gente possa ter técnicas ali para tentar quebrar essas barreiras e ver que não são coisas isoladas, elas precisam trabalhar juntas, porque o mercado está exigindo isso e o software está evoluindo para exigir cada vez mais isso. Eu acho que é uma questão de escala. Mais uma vez, a escala destrói sonhos, né? Quando você começa uma empresa, poxa, eu estou lá, vou começar a minha startup, vou começar a desenvolver minha solução, então eu faço o back-end, eu faço o front-end, aí o negócio começa a dar um pouco mais certo, eu tenho alguém que começa a cuidar mais do front-end e a gente trabalha junto, só que as demandas aumentam e você começa a ter mais pessoas trabalhando no back-end, mais pessoas trabalhando no front-end e aí você começa a ter essas ilhas separadas. E essas ilhas separadas funcionam até bem, porque você tem ainda aquele modelo tradicional de camadas, onde você tem o front-end, que conversa com o back-end, que conversa com dados. Só que, à medida que o negócio vai ficando mais complexo, esse modelo de 3 times já não funciona mais. Então você começa a ter a necessidade de segmentar. E aí eu acho que esse é um ponto bacana. No Brasil a gente tem não no Brasil, no mundo a gente tem um péssimo hábito de dar o nome certo para as coisas erradas, né? A gente pega um monte de post-it na parede e chama de Kanban. A gente pega um time de desenvolvimento e chama de Squad. Alguém não gosta do Agile. Não, pelo contrário. Eu gosto do Agile. O que eu não gosto é dessa fantasia de Agile, sabe? Sim. Tipo, você botar post-it na parede, pelo amor de Deus, não se torna ágil, cara. Sim. Da mesma forma, você reunir um monte de dev junto não forma um squad. Um squad em conceito é aquele time que consegue tratar uma parte do problema de end-to-end. Né? E eu acho que esse passa o grande ponto. Você começa a perceber que como que eu consigo criar uma organização ótima onde eu consigo fazer entrega de ponta a ponta. Aí você começa a justificar, né, Lu, a presença dos microserviços de um lado e também, né, do micro front-end do outro lado. Exatamente para você poder ter essas ilhas de especialidade. Aí você começa a ter o teu sistema menos fracionado em back-end, front-end, dados, e você começa a ter mais o sistema fracionado em capabilities, cara. Isso aqui é uma parte do meu sistema, uma feature, isso aqui é outra feature, e aqui eu tenho um time que está juntando gente de front, gente de back, gente de dados, sem se matar. Se é que isso é possível, né? Verdade. E muito disso também, você falou de forma perfeita aí a questão, né? A questão de você organizar justamente por domínio, né? Onde você vai focar na entrega da feature ali que você tem que entregar.
E para mim vem mais problemas organizacionais e mais a parte de soft skills nisso, né? A gente deixa a parte lado técnico um pouco e passa principalmente comunicação, né? Na minha pequena experiência que eu tenho aí no mundo de tecnologia. Tão pequeno, pequeno. A gente para de fazer conta, né? Começamos há 2 anos. Mas muito dos problemas vem exatamente, principalmente da comunicação. Então, essa questão de colocar todo mundo junto, vamos entender o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa entregar, todo mundo ali na mesma sala, esse é o nosso objetivo, para assim, todo mundo trabalhar junto para conseguir entregar o melhor que se pode fazer. Desenvolver software é um esporte coletivo, gente. Desenvolver software é um esporte coletivo. Ninguém ganha o jogo sozinho. Ainda há muita resistência na visão de vocês para ter essa colaboração de todo mundo num time? Como que é? Eu acho que não, sabe? Eu acho que é uma questão de evolução cultural. Durante um bom tempo era normal e você percebia essa resistência, você percebia essa coisa de não, eu sou de back, aí eu dou uma menosprezada no cara do front, o cara do front, por outro lado, também sempre complicava a vida do cara do back. Assim, essa rixa, né, ela foi mais presente no passado, onde o software era mais simples, onde era possível ainda pensar em front-end e back-end como coisas separadas. Hoje, quando essa rixa existe, ela é muito mais imaturidade, né? Falta, o que para mim revela baixa senioridade, né? Esse é um ponto interessante, estava falando com o Alan há pouco tempo sobre isso. Infelizmente, tenho que admitir, eu estou desenvolvendo software há mais de 30 anos. Agora, tecnicamente, cara, boa parte do meu arcabouço técnico que fez diferença para mim se perde além de 5 anos. Então, o que acontece? 20 e tantos anos de conhecimento técnico, hoje não fazem mais diferença alguma. O que vale são os conhecimentos técnicos de 5 anos para trás. Isso quer dizer o quê, cara? Em termos de senioridade, você pega um profissional de mercado que tem, às vezes, 2, 3 anos bons, o cara já tem bagagem técnica para dizer, poxa, tecnicamente sou sênior. Agora, em termos de gente, aí não. Entende? A senioridade acaba demandando ralar o joelho, sabe? Eu não confio num líder técnico que não tenha participado de um grande fracasso, né? Porque, poxa, como é que você vai trabalhar as pessoas? Para mim isso é fundamental. Não, e é interessante, né? Porque você comentou exatamente uma questão. A gente tem que tentar aproximar cada vez mais o front da arquitetura e trabalhar nesses pontos. Mas a gente tem visto, por exemplo, e aqui puxando um pouco de sardinha pela questão do back-end, que você já puxou ali, por exemplo, a gente tem hoje Server Components. E a grande novidade do front-end Server Components. Mas espera, a gente já tinha isso, teoricamente, e eu acho que eu vi um vídeo seu, nesse tempo atrás, sobre isso, de que no PHP você tinha tudo renderizado ali, por exemplo, no servidor. E hoje em dia você tem esse recurso em tecnologias de front-end, né? Next, React está indo para isso também. Mas isso aí não é mais para o back-end? E aí como que fica a visão do pessoal nessa... E outra questão, por exemplo, Edge Functions. Por exemplo, você comentou a questão de borda. Tem a questão da segurança. Então, você vai processar realmente mais próximo do usuário, você vai processar fora. Então, como que isso... Beleza, a gente precisa aproximar esse pessoal. Front-end e arquitetura tem que caminhar junto. Mas como que uma pessoa de front vai conseguir lidar, por exemplo, com essas questões? Até que ponto ela precisa entender e compreender? Eu gosto de falar que... boa parte das inovações, nem todas, né, mas boa parte das inovações, a gente está apenas reciclando. Porque nós tínhamos problemas no passado, onde a gente não tinha essa questão do front-end, né? Então, linguagens como PHP, você vê o Java com JSP, scriptlets, né? Quem está começando a estudar hoje nem sabe o que é isso. E o back-end acabava gerando toda a parte de front-end. Depois a gente acabou, né, para ter uma experiência mais rica do lado do front-end, a gente acabou separando isso, né? Vamos fazer as APIs aqui, vamos cuidar da experiência do usuário aqui nesse outro lado. E com isso, com essa separação, a gente começa a ter outros problemas também, né? Como é que você lida com a parte de SEO, como é que você pode dar um boost aí na hora do startup, de você renderizar a sua página. Então, a gente começa a pegar algumas ideias dessas do passado também e trazer de novo. Então, pode ser que isso leve a outros tipos de problemas que a gente, né, passe por outro ciclo aí de mudanças.
Acho que não tem nada novo debaixo do sol. Sim. Tá? Sim. Eu acho que esse ponto é importante. A gente fica muitas vezes reciclando soluções antigas, só que agora para problemas novos. A gente está lidando com isso o tempo inteiro. Uma coisa que tem que se admitir, né? Tinha um tempo que você levava a renderização para o front-end porque você tinha, por exemplo, um comportamento no Internet Explorer que era completamente diferente do comportamento que você tinha no Chrome, que era completamente diferente do comportamento que você tinha no Safari. De uns tempos para cá, você conseguiu uma certa unicidade, certo? Você conseguiu que os frameworks entregassem uma certa experiência contínua, né? Você não tem que ficar colocando tantos condicionais para o browser que eu estou... Então, aquela coisa de decisão que você empurrava para o front, de fato agora pode ser resolvida de novo no back. E por aí vai. Então, nós temos mudanças de contexto que fazem com que soluções... No passado já era muito marcada a coisa de, olha, o HTML para colocar marcação, você tinha lá o JavaScript onde você colocava lógica, você tinha o CSS onde você dava cara. Cara, cada vez mais está colocando a lógica mais a interface, tudo junto dentro do mesmo componente. A forma como você está embalando as coisas está voltando ciclicamente para o formato anterior. Mas, importante, tá? É uma resposta antiga, só que agora para um problema novo. E esse é o ponto. Quem fica... Sim, existe essa coisa cíclica de você ficar reciclando respostas, mas é porque a configuração dos problemas está mudando. Todos os anos a gente está lidando com problemas diferentes. E aí aquela resposta que não era mais ajustada hoje passa a ser mais ajustada ontem, passa a ser mais ajustada hoje. E aí vai avançando. É por isso que a gente também tem emprego, né? Porque a gente também está aqui para lembrar o porquê que não dava certo no passado. Né? Então, sim, cara, onde que a gente errou no passado, onde a gente tentava renderizar no servidor? Cara, a gente errou nisso. Não vamos deixar isso acontecer mais? Sim. Vamos ter isso como memória? E aí você cria uma versão 2.0, 3.0, 4.0 daquela mesma técnica. Eu acho que esse é o segredo. Maravilha. Muito bom. Agora uma provocação para vocês, né? Uma pimentinha aí. Quem que erra mais na visão de vocês? O arquiteto que não liga para o front ou o front-ender que se esquece da arquitetura? Eu acho que os dois podem queimar juntos, né? De maneira geral. E aqui é importante a gente fazer uma advertência, cara. Eu acho que a arquitetura, ela não deveria mais se colocar do lado do back ou do front. Sim. Né? Então, eu acho que o embate fica entre front-end, eventualmente back-end. Agora, o arquiteto precisa orquestrar esse povo todo. Né? O embate nunca é entre o front e o arquiteto. Agora, de maneira geral, qualquer pessoa no time que ignore outra pessoa no time não entendeu que desenvolver software é um esporte coletivo. Exato. E de novo você volta para a ideia do soft skill. Esse cara tem que parar de desenvolver software. Porque, não, eu tô falando sério. Porque por que você desenvolve software? Porque eu sou um excelente desenvolvedor. Escrevo código é maravilha. Posso te contar um segredo, cara? ChatGPT também. E, cara, se é para escrever código, eu não preciso de você. Eu tenho um cara lá que faz isso muito bem e porta... Eu preciso de gente conversando com gente. Se você não entende que o jogo é esse, tô falando com você. Se você não entende que o jogo é esse, tá na hora de você procurar outra coisa para fazer, porque a ChatGPT vai te engolir. Simples assim. Você precisa trabalhar com gente, né? Exatamente. Né? Nós conversamos. Né? Exato. E nem nos matamos. Né? Com certeza. Pelo menos não por enquanto. Não por enquanto. E olha que provocação legal. Tempo atrás eu vi um vídeo seu que você falou exatamente sobre isso de IA, que tem 3 momentos de todo dev, né? A intenção, e a prova disso é que eu anotei. Intenção, design e implementação. E aí a intenção, a IA colabora, a design, se escrever bem feitinho ali, ela colabora também. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Mas na implementação ela consegue fazer todo o trabalho. E aí como que o desenvolvedor conseguiria aproveitar ao máximo essas soluções de IA para poder aproximar mais os conhecimentos dele de arquitetura, mas também para otimizar o trabalho dele, deixar isso mais performático? Cara, eu acho que uma das grandes diferenças do ser humano, né, o pessoal fala, o ser humano raciocina. Eu digo assim, o ser humano constrói ferramentas.
Essa é a nossa principal diferencial. Nós, ao longo dos séculos, nós construímos ferramentas para tornar a nossa vida mais fácil. Durante muitos anos, e eu já tenho esse tempo, a Lô não, porque ela começou a menos, enfim. Mas eu sou de um tempo em que você não tinha a ajuda de uma IDE para fazer completion de código, que você não tinha, eventualmente, um compilador atuando o tempo inteiro para mostrar que você tinha esquecido de alguma coisa. A gente presenciou muito disso. Ao longo dos anos, a gente foi desenvolvendo ferramentas que foram viabilizando exatamente a gente tratar de um mundo que espera cada vez mais de nós. Né? Eu entendo que a IA ela surge como uma resposta de novo a esse movimento. Há muito tempo, e eu acho que a Lô deve concordar comigo, há muito tempo pessoas de tecnologia não conseguiam atender as demandas de negócio. É por isso que você tinha tanto Shadow IT, é por isso que você tinha tanta gente ainda resolvendo a vida no Excel. Há muito tempo a gente estava correndo atrás. O mercado, e pior, nossos salários estavam tremendamente inflacionados, a gente estava com um mercado tremendamente competitivo, a competição com o mercado exterior estava enlouquecendo quem tinha empresa no Brasil, porque não dava para competir, se perdia profissional toda hora. A IA, de certa forma, vem como uma ferramenta desenvolvida para nos dar exatamente essa capacidade de entregar mais, porque a gente já não estava conseguindo entregar, e também equilibrar um pouco o jogo. Eu não posso mais ter aquela ideia do digitador de código. Sabe, o digitador de código não tem mais espaço. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de gente que pense mais na intenção. A gente precisa de gente que pense mais no design. Quanto ao código, honestamente, cara, me cabe a necessidade de fazer curadoria. Me cabe a necessidade de entender se o código que a IA está escrevendo bem, está escrevendo está certo ou está errado. Eu preciso ainda fazer isso. Ponto importante, senhores. A gente está migrando de uma época em que o importante era saber da resposta. E a gente está entrando numa era em que definitivamente o importante é saber fazer pergunta. Né? Inclusive desenvolvedor. Agora, para fazer pergunta boa, você também precisa de repertório. Não tem como perguntar bem sem repertório. Né? Esse é o grande ponto. Não tem como projetar bem. Coleção de dados, cara. Eu fico pensando sempre, toda hora que eu olho o código, eu vejo os caras usando lista e dicionário. A pergunta é porque lista e dicionário resolvem todos os problemas desses caras mesmo? Ou porque eles não conhecem nada mais além disso? Sim. Agora, se você pedir para GPT para te entregar um código, ele vai te entregar com lista e dicionário. Se não souber que existe lista encadeada, lista ligada, você não vai conseguir fazer nada que preste. E Laiane, a IA tem te ajudado de alguma forma? Você vê que tem potencial para ajudar mais o pessoal do front-end? Bastante. Eu, sinceramente, acho que tem duas partes da IA, né? Uma como ferramenta de produtividade para ajudar a quem desenvolve a entregar mais rápido, e a outra parte de você desenvolver soluções que tem a IA embutida ali. Na parte onde nós estamos utilizando a IA para ajudar a gente a ser mais produtivos, uma coisa que é muito importante é que no final do dia, o nome no commit é o seu. Então, não importa se foi você que escreveu o código do zero, se foi uma ferramenta que te ajudou a escrever aquele código, mas é você que está autorando ali, não sei se é uma palavra, mas você que está autorando aquele commit. Então, é necessário não só apenas de digitar ali o seu prompt, fazer a pergunta, saber fazer a pergunta certa também, que aí a gente já entra uma outra arte, né, de criar a parte de prompt, mas também entender o que a ferramenta está gerando para que você possa melhorar ainda. Em alguns casos, pode ser que vai te entregar tudo perfeita. Não vi isso acontecer ainda, mas né, ajuda bastante, mas ainda não está entregando de forma completamente perfeita. Né, depois, com um pouquinho mais de treino, a gente deve chegar nisso também. E realmente ligar com a parte de negócio. E aí é que está, né, o pulo do gato. Se o que você está entregando, o que está sendo gerado, realmente faz sentido para o que você precisa entregar, né, para a definição do objetivo da feature que você precisa entregar. Então, prestem atenção no que a IA está gerando, porque o nome no commit é o seu. Perfeito. E esse é um ponto importante, cara, e também vale a pena destacar o seguinte: você não é pago para escrever código. Uhum. Você é pago para resolver problemas com software. Sim, exatamente. Certo? Então você não é, assim, e eu me lembro, eu tenho alguns amigos de velha guarda que olhavam o programando em C++ lá, apertando ponto e vendo o code completion. Os caras dizendo, pelo amor de Deus, acabou a programação, né? Sublinha em vermelhozinho quando você esquece alguma coisa, você não tem que entender lá a mensagem de compilador. Ao longo dos anos a gente tem desenvolvido
ferramentas. E a IA, nesse passo, ela serve como uma excelente ferramenta para já escrever código mais rápido, para te ajudar a não perder tempo, né, escrevendo código que você já escreveu 1 milhão de vezes, certo? Não é uma ferramenta de scaffolding avançado. Eu digo que a IA hoje é um bom júnior. Sabe? Sim. É um bom júnior. Nesse mesmo vídeo você falou isso. Me chocou um pouco. Eu entendo, cara. A IA é um bom júnior. Um júnior que está up to date com sintaxe das principais bibliotecas, se utilizar o servidor certo. É um bom júnior. Nada além disso. Agora, você é menos que júnior. Você acha que uma ferramenta que é júnior consegue desenvolver uma solução profissional. Aí você... O problema não é a IA, cara. O problema não é a IA, o problema é você que não sabe usar a IA. Mas na melhor filosofia do Homer Simpson, né? A culpa é minha, eu ponho quem eu quero. Sim. Então fica mais fácil dizer que, nossa, a IA está acabando com o meu código. Não, cara, está acabando com a sua capacidade de pensar, porque você está transferindo ela para a IA. Daí fica difícil, né? Fica difícil. Muito legal. Loiane, quero agradecer pela sua presença com a gente hoje aqui. Elemar também, muito obrigado. Gabriel, quer acrescentar mais alguma pergunta? Não, claro, foi muito proveitoso, deu para aprender bastante. Foi muito bom. Umas provocações aí, dá para a gente refletir um pouco. Com certeza. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa que vocês não falaram ainda? Ou querem reforçar alguma coisa que já falaram? Cara, eu quero destacar o trabalho que a Loiane faz ao longo dos anos, produzindo material de qualidade, acessível, para gente muito boa. Faz muito tempo que a Loiane é uma profissional que eu observo e aprendo, porque faz muito tempo que eu percebo que mais do que desenvolver software, Loiane desenvolve gente, há muito tempo. Eu, de uns tempos para cá, tenho tentado também desenvolver gente, mas ela faz isso com maestria. Então, quero agradecer, na verdade, a vocês, meninos, pela oportunidade de estar dividindo mesmo, que a gente já dividiu o evento não sei quantas vezes, bastidores não sei quantas vezes, mas palco nunca, evento aqui nunca. Eu não consigo colocar em palavras o quanto eu admiro o trabalho e a contribuição que essa mulher fez e faz há muito tempo para a comunidade dev brasileira, de homens, de mulheres. Cara, ela é uma profissional que ultrapassa qualquer rótulo, sabe? Eu não digo que a Loiane é uma das melhores desenvolvedoras, é uma das melhores profissionais de tecnologia, ponto, fora de qualquer categoria, e para mim é um privilégio estar aqui com ela. Eu não tenho nem roupa para isso. Nossa, eu não sei nem o que falar. Você me deixou sem palavras agora, Elemar. Assim, uma pessoa que eu super admiro também, né? Na nossa época de eventos, né? Começou 2 anos atrás. 2 anos atrás, exatamente, né? E uma pessoa que eu sigo o blog, né? Li ali no leitor de RSS. A gente tem isso. Enfim. Mas assim, uma pessoa e até hoje, né? Então, muito obrigada também por você agora também estar produzindo conteúdo, porque eu sou super fã e me ajuda também no dia a dia para eu aprender, né? Então, é sempre bom a gente ter pessoas com bastante experiência, ensinando um pouquinho daquilo que elas aprenderam durante toda a vida delas. Então, muito obrigado, te admiro pra caramba também. Obrigado. Também não tenho roupa pra isso. As dúvidas. Cara, sim. E Masters, Totos, cara, que legal. Vocês há anos estão trabalhando para criar esse espaço. A gente que está no mercado já há mais do que 2 anos, a gente percebe o quanto que vocês se empenham para criar conteúdo de qualidade para toda a galera dev, de quem está começando a quem está mais avançado. Então, meninos, que privilégio estar conversando com vocês, junto com a técnica que também está aqui. Mas, cara, muito obrigado mesmo. A gente espera que o povo aí tenha gostado. E, cara, por vir das dúvidas, né? Elemar JR nas redes sociais, né? Se quiser mandar mensagem, vai ser um prazer te ignorar se você mandar mensagem para mim. Mas, enfim, a Loiane responde mais, tá? Ou não. Ou não. Mas, sério, muito obrigada mesmo por essa oportunidade, né? É um prazer imenso estar aqui com vocês, né? E obrigada também a vocês que estão vendo, ouvindo a gente. Então, muito obrigada a todo mundo. Para te encontrar, para te seguir, como faz? Redes sociais, @Loiane e @Loiane Groner no YouTube. Então vem aprender um pouquinho de Java e também de front-end com a tia Loiane. Muito bom, muito bom. Agradeço então a pessoa da técnica que está aqui também com a gente, que foi excelente, muito bom. A paciência com a gente também hoje aqui. Obrigado, pessoal. Agradeço a vocês que estão acompanhando a gente aqui. Muito obrigado por acompanhar mais um podcast com a gente. E sigam os canais do TOTOS Developers nas redes sociais. E um aplauso, né, para esse com momento certeza. incrível. Pessoal incrível aqui.
Muita bagagem, muito aprendizado. É nóis. Isso aí, muito bom. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Podcast.